Meu amigo vascaíno, mudanças no esquema tático do Vasco para o jogo contra o Internacional. Surpresa aí com relação aos jogadores que foram relacionados para esta partida. Partida esta que tem caráter de decisão. Maurício Barbieri, que pode fazer aí o seu último jogo como treinador do Cruz Maltino. A gente vai falar aqui também sobre essa situação envolvendo Paulo Brax. Paulo Brax ontem chutou o balde, abriu o verbo aí, porque é o seguinte, vazaram a lista de reforços e ele falou que foi sabotagem. A gente vai falar muito sobre isso e a situação aí dos nomes aí que teriam sido vazados. E a gente vai efetivamente também falar sobre a participação do nosso presidente Levenciano ontem aqui no nosso chat. E ó, boas novidades aí para você que quer ver mudança no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você poder se inscrever no nosso canal. Bora para o nosso vídeo aqui. Meus amigos, seguinte, Vasco tem um jogo dificílimo amanhã contra a equipe do Internacional em Porto Alegre. O Inter já viveu momentos melhores e também não se encontra bem na tabela. Mano Menezes aí questionado por parte aí da torcida colorada. E é um jogo aí, tanto para Vasco quanto para Internacional, decisivo. Maurício Barbieri muda aí o esquema tático do Vasco da Gama. O Vasco volta a atuar aí com dois zagueiros. Ontem a gente tomou conhecimento aí da lista de jogadores aí que foram relacionados, né? Eu até anotei aqui a matéria que saiu, ó, abre aspas. O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Internacional domingo no Beira-Rio. 5 mudanças em relação ao clássico contra o Flamengo. Paulo Henrique, Miranda, Carvajal, Barros e Aureliano deram lugar para Raus, Robson Bambu, Marlon Gomes, Rodrigo e Juan Cruz. Olha só, aquela matéria que saiu lá do Flávio Dias, falando aí que os garotos, né, ia tomar geladeira, o Juan Cruz também, só para tumultuar o ambiente no Vasco, eles foram efetivamente aí relacionados. O Vasco que vai ter problemas aí de desfalque aí, o André meteu aquele miguezinho aí com dor no tornozelo, né, o Ignaldo também ficou no Rio de Janeiro, e o PV, o Paulo Vitor, que tem contrato aí com a equipe do Internacional, não viajou. Seguinte, deixa aí o seu placar para esta partida, pessoal. E o seguinte, hein, pessoal? E ontem o Paulo Brax chutou o balde. O Paulo Brax ficou chateado porque a lista de reforços dele foi vazado. E tem X9, né? Tem X9 lá no Vasco da Gama. E apesar dessa situação de X9, eu me recordo aqui que o Paulo Brax, na última entrevista dele, ele disse para os jornalistas, né, que não era para divulgar, porque isso atrapalha aí nas negociações. Ele já é lento, né? Já não tem competência. O pessoal ainda atrapalhando o trabalho dele, fica mais difícil. Mas ontem a gente tomou conhecimento aí que o Vasco não tem interesse no Bruno, né? Zucolini, o pai dele desmentiu aí que houvesse aí tratativas com o Vasco da Gama. E durante a noite, né, a gente toma conhecimento sobre a situação envolvendo o jogador
Lanzini, isso mesmo, Lanzini no Vasco da Gama, Lanzini do West Ham. E segundo aqui algumas matérias, o Vasco aí conta aí também com a rivalidade do River Plate e, assim, esse era um dos nomes aí que teria vazado na lista aí do nosso Paulo Braxi, certo? O Vasco aí que tenta também a contratação do volante Cuejá, o Cuejá aí que não acertou com o Corinthians, né? O Al Hilal pediu 31 milhões de reais e, gente, de boa, eu acho difícil aí que os dois venham para o Vasco. E ontem a gente contou com uma presença para lá de ilustre na nossa live das 21h30, que foi a do nosso presidente Luiz Roberto Levenciano, que esteve aqui presente. E ao ser perguntado aí sobre se ele viria ou não, ele disse: ó, só passo por isso novamente se a torcida estiver comigo, certo? Então, o Levin deu essa declaração ontem aí, tá motivado sim para poder fazer, mas tem que contar com o apoio da torcida. E o seguinte, né? Nesse amplo aí de cobras que tem no Vasco da Gama, hoje, essa turma que não deixa o Vasco da Gama andar, para a gente verdadeiramente limpar essa bosta que está aí, você, torcedor do Vasco, vai ser determinante para que, efetivamente, o Levin possa vir, possa ser eleito e juntos a gente vai entrar lá em São Januário para a gente fazer aí uma entrada triunfal. No dia que esses caras saírem do Vasco da Gama, pessoal, eles nunca mais vão entrar de novo, serão extirpados aí, certo? Esse grupo aí de norte-americano vai ter que respeitar o Vasco da Gama, coisa que eles não estão fazendo por enquanto. Enquanto isso, tem gente aí, né, o Zé Colmeia aí no Instagram aí, que tá falando um monte de besteira e já tá nervosinho, porque a 7771 deu errado no Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu, tamo junto aí, pessoal.